Boa noite, pessoal. Estamos aqui com o 12º episódio do Mesa Bamba, né? E hoje a gente vai estar falando aqui de uma empresa que só vem crescendo aqui no sul de Minas, né? E a gente tem vários projetos aqui, tanto para a Extrema quanto para a região aqui de Cambuí. E hoje eu estou com 2 colaboradores dessa empresa aqui para estar falando um pouco mais sobre ela, né? Como surgiu e seus produtos, né? E hoje a gente vai estar falando sobre investimentos. Só que antes a gente vai estar conhecendo aqui quem é a Sicredi, né? De onde veio, como surgiu a Sicredi. Para que vocês tenham um pouquinho mais de conhecimento sobre a empresa onde vocês vão estar investindo o dinheiro de vocês, tá bom? Então hoje a gente está aqui com a Maria Rita e o Ian, né? Que são 2 colaboradores da Sicredi e que eu vou estar tirando muitas dúvidas aqui, né? Porque eu também tenho várias dúvidas referente a bancos, né? Que são chamados de cooperativa. Ela vai estar explicando para a gente qual que é essa diferença entre um banco tradicional e um banco, né? Que é uma cooperativa, tá bom? Então, eu já agradeço desde já a vocês, Maria Rita e Ian, muito obrigado por vocês ter tirado um tempinho, né, do dia de vocês, para vocês estarem aqui tirando essa dúvida pra gente. Boa noite, Léo, boa noite a todos os ouvintes. Primeiramente, eu quem agradeço o convite, tá? É uma honra, é um prazer estar aqui podendo representar a cooperativa. Meu nome é Ian, né, sou analista de investimentos da Sicredi Conexão. Léo, é um prazer enorme estar aqui, né? Falando um pouquinho com você, conhecendo também o teu espaço aqui. E eu sou a Maria Rita, então, eu sou a gerente geral da agência aqui de Extrema, da Sicredi Conexão. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre cooperativismo, falar assim sobre o que é uma instituição financeira cooperativa. Sim. E quem é o Sicredi, né? É porque gera muitas dúvidas, né, Maria, sobre, né, qual que é a diferença de um banco que não tem essa parte de cooperativa e o que é um banco que tem esse cooperativismo que fala? Exatamente. Então, acho que a gente pode até começar sabendo um pouco mais sobre a história do Sicredi, né? De onde surgiu, né, o Sicredi? Exatamente. O Sicredi, ele tem mais de 120 anos de história, Léo. O Sicredi nasceu em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, tá? É na Serra Gaúcha. E como é que ele nasceu? Ele nasceu pela dificuldade de alguns agricultores. Os agricultores, eles não tinham acesso a bancos, eles não tinham acesso a linhas de crédito, enfim, devido à necessidade, eles se uniram sob a coordenação de um padre chamado Teodoro Amistade. O padre, ele encabeçou esse movimento de dizer que juntas as pessoas poderiam fazer mais e que isso faria com que eles tivessem maior qualidade de vida também e pudessem driblar essas dificuldades da época da imigração. Sim. Então, o Sicredi tem 120 anos de história, ele está nesse processo de expansão. Hoje nós estamos presentes em todos os estados do país. E o que é o cooperativismo, né? Qual que é essa diferença, essa principal diferença? As instituições financeiras cooperativas, elas são regidas por princípios, né? E o que mais diferencia, assim, as cooperativas dos demais bancos é que a gente busca muito fazer a diferença no lugar onde a gente está presente. Certo. Então, quando a gente fala em princípios do cooperativismo, a gente tem 3 princípios que são que nos destacam, que é o interesse genuíno pela comunidade. Então, a gente entende o local onde a gente está vivendo, a gente vê o que a gente pode fazer mais, o que a gente pode fazer para agregar para aquele lugar. A formação e educação. Então, nós temos uma missão de cada vez mais preparar as pessoas, trazer conhecimento, né, trazer projetos, enfim, coisas que realmente venham para agregar. E a intercooperação. O que é a intercooperação? É que hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas buscam o cooperativismo também, buscam se unir para fazer a diferença, buscam se unir para ter mais força, né?
E a intercooperação, então, faz parte que quando uma cooperativa pode estar junto e apoiar a outra cooperativa, ela também o faça, né? A cooperativa, hoje a gente tem vários ramos do cooperativismo e uma das missões das cooperativas é se unir para que as cooperativas façam essa diferença. Não é só o Sicredi que deve fazer a diferença, né? Mas são todas as cooperativas que fazem parte desse movimento. Entendi. O Sicredi, então, no caso, seria uma administradora de todas das cooperativas, é isso ou não? Não, nós somos um sistema cooperativo, tá? Que hoje, hoje nós temos vários sistemas cooperativos no país, né? Então, o Sicredi é um dos sistemas cooperativos. Ah, entendi. Né, no país. Como que funciona, tá, essa formação, tá, Léo? Só para você entender. Uma cooperativa, né? Vamos primeiro trazer a diferença. Quando você abre uma conta no banco, você é o quê? É cliente. Um cliente. Certo? Certo. Beleza. O lucro que aquele banco tem, vai para quem? Vai pros bancários. Donos do banco, os acionistas, certo? Banqueiros, né? Exato. Quando o padre Theodor Mstad chegou lá em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, ele olhou e viu vários pequenos produtores produzindo ali seu leite, seu gado de corte. E ele viu uma oportunidade naquilo. O que era? Aqueles produtores se unirem e juntos iriam produzir mais leite. Produzindo mais leite, iam vender mais caro e o lucro ia ser distribuído entre todos eles, certo? Então, numa cooperativa, quando você abre uma conta, você se torna associado, certo? Ser associado o quê? É ser sócio daquele negócio. Então, diferente do banco, que os lucros ficam para os acionistas, dentro de uma cooperativa, o resultado, a gente não fala lucro porque é o resultado que é devolvido, né, aos associados, fica para todos os associados, tá? E aonde que eu quero chegar nisso? Na formação do sistema. Então, uma cooperativa é uma junção de associados e essa cooperativa vai pegar uma região de atuação. A nossa cooperativa, ela é chamada de Sicredi Conexão. Nós atuamos, né, no norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, e em 2019 a gente iniciou a expansão aqui no sul de Minas Gerais. Porém, a nossa cooperativa, que é ela pertence a um grande sistema, que é o sistema Sicredi. Esse sistema é ele quem controla todas as cooperativas. Aí quando a Maria trouxe, hoje a gente já está em todos os estados, todos esses estados somam 105 cooperativas. Cada uma é vinculada a um sistema. Qual que é a diferença, por exemplo, do Sicredi para outras cooperativas? É que algumas cooperativas atuam de forma individualizada. O que significa isso? Uma cooperativa vai pegar só uma região. Né? Vou pegar só a região daquele determinado estado. Ou a gente tem cooperativas de outros ramos também, sem ser a cooperativa de crédito. Então a nossa cooperativa, ela pertence ao sistema que traz mais força, que aí juntos a gente atua, né, no Brasil inteiro. E aí só contextualizando também, né, por que o padre viu aquela oportunidade naquele momento. Quando a gente olha a Europa, 70% das instituições financeiras, e aí quando eu falo instituição financeira, é o que? Banco, corretora, cooperativa também, né? Instituição financeira é todo aquele agente dentro do mercado que você consegue movimentar dinheiro. Então, quando tem gente colocando o seu dinheiro, né, nos investimentos, aplicando, tem gente pegando dinheiro emprestado através de crédito. Na Europa, 70% das instituições lá são cooperativas. Então, quando o padre chegou para cá, ele já tinha esse movimento, né, na memória dele, já conhecia. Ele tinha vivenciado, né? Porque o que acontece? As cooperativas, elas se fortalecem muito nas crises, né? Então, na época das dificuldades na Europa, as cooperativas se fortaleceram muito, né? E quando o padre chega aqui e ele vê a dificuldade dos imigrantes também no país, ele entende que o movimento cooperativo tinha todo sentido aqui. E por isso ele começa esse movimento da cooperativa de crédito, né? O padre, ele foi um grande visionário, né? Ele fundou a cooperativa de crédito e também organizou muitos movimentos da sociedade lá para buscar essa melhoria da qualidade de vida. Então, nós temos isso no nosso DNA.
Certo. Né? Faz parte da nossa essência como Sicredi, realmente fazer a diferença no lugar onde nós estamos presentes. Uhum. Entendi. Então as taxas, por exemplo, as taxas de juros e outros produtos que vocês oferecem no banco, né? Outros tipos de serviço, eles são mais como se diz? Rentáveis do que nos outros bancos normais, porque todos ali têm uma participação de lucro, de resultados, como você falou, né? Exato, perfeito. O que é essa participação de resultado, tá? Uma empresa, ela trabalhou, ela gerou renda, ela vai gerar um lucro, certo? Uhum. Quando o associado utiliza os nossos produtos e serviços, né? Comprei um seguro, fiz um consórcio, fiz um investimento, ela gera um resultado, porque a instituição financeira vai trabalhar com esse dinheiro. Sim. Esse resultado, né, que a gente acumula durante um ano, a gente devolve para aquele associado, né? Então pensa assim, eu fui lá no Sicredi, eu abri uma conta e eu fiz uma aplicação financeira, fiz um investimento, uma poupança, tá? Porque hoje todos os bancos, todas as instituições financeiras trabalham com os diversos produtos e muitas vezes o mesmo produto. Sim. Poupança é igual no Sicredi, igual em outros bancos, igual em outras cooperativas. Mas igual você disse, o diferencial que a gente tem é justamente esse resultado que é um plus a mais, que é uma forma de a gente agregar na sociedade. E quando a gente fala, Léo, que nós temos aí educação, que nós temos formação, essa também é uma forma de retorno que o cooperativismo, né, traz para a sociedade. Por quê? Porque parte do nosso resultado, ele é distribuído para os nossos associados. Sim. Parte dos nossos resultados, eles também são reinvestidos na sociedade. O que é isso? É através, por exemplo, hoje nós trabalhamos muito forte educação financeira, tá? Então, além da gente emprestar o dinheiro, ou além da gente fazer lá o investimento, a gente tem toda uma parte de consultoria, ou de estar do lado da pessoa e orientar ela para que ela faça o melhor investimento, para que ela tenha a melhor escolha para a vida financeira dela. Sim. Amanhã nós estamos com um movimento onde nós vamos fundar uma cooperativa escolar. O que é isso? É levar uma cooperativa, né, o princípio do cooperativismo, da ajuda mútua, do fazer juntos, para dentro de uma escola. Isso vai acontecer em Cambuí, num bairro chamado Rio do Peixe. Tá? É uma escola rural, né? E são crianças, né, até o 9º ano, que vão ter esse contato com o cooperativismo. E de que forma isso acontece? Eles criam uma cooperativa do zero. Eles entendem como é que funciona o estatuto social, quais são os documentos, qual que é o meu papel como dona daquele negócio, o que eu posso, quais são meus direitos, quais são meus deveres. Para quê? Para que a gente cada vez mais fortaleça esse movimento de cooperativismo, né? A gente entende que há muitos anos o cooperativismo vem sendo tendência em muitos países, né? Sim. E aqui no Brasil, cada vez mais ele se fortalece. Hoje Extrema é um exemplo, inclusive, de cooperativismo, né? Hoje nós temos 2 cooperativas aqui. Quando eu falei sobre intercooperação, nós temos 2 cooperativas que foram fundadas aqui em Extrema, que é a Copimob, que trabalha com mobilidade urbana, né? E a Cooper Extrema, que trabalha com logística. Sim. Então, e é outro ramo, que não tem nada a ver com o ramo financeiro. Mas a gente também trabalha junto com eles, para quê? Para que esse movimento de intercooperação se fortaleça cada vez mais. Entendi. E Extrema foi inaugurada quando? Porque eu acho que eu participei do coffee break que fizeram, ou coquetel, não lembro se foi à tarde, se foi... Aqui foi no espaço aqui. Isso, foi 2020. Eu estava presente, inclusive. Foi esse coffee que você se refere foi em março de 2020. Sim. Foi um pouco antes da pandemia, né? Isso. A agência de Extrema, ela foi inaugurada em junho de 2020. Né? Então ela está aí, já tem um tempinho, né? E cada vez mais se fortalecendo e cada vez mais
entendendo esse movimento que é extrema e o que mais a gente pode fazer para agregar para as pessoas que moram aqui, para os nossos associados. E esse projeto que vai ser, na verdade, a gente fala amanhã, mas como o nosso programa está sendo gravado, gente, vocês vão estar assistindo esse episódio hoje, na quarta-feira. O projeto que a Rita acabou de explicar aqui, ele já aconteceu, né? A gente está um pouquinho à frente aí de vocês, então já aconteceu, tá bom? Exatamente. E, Rita, esse projeto, ele tem algum projeto para acontecer aqui em Extrema também? Tem uma... Então, eu até... Hoje mesmo eu comentei, né, sobre isso, Léo, que o cooperativismo, ele é um movimento que ele não nasce do dia para a noite. Uhum. Ele vem sendo construído. Então, sim, o nosso objetivo é ter cooperativas escolares em todos os nossos municípios aqui do sul de Minas. Né? Nós estamos num movimento forte de expansão aqui. E cada vez mais isso se fortalece. Então, sim, nós vamos procurar trazer as cooperativas escolares para cá também. Mas é um movimento que está começando, né? Uhum. Então, a gente inicia com essa primeira cooperativa, entende como ela vai funcionar, como ela vai se portar. Hoje, nós já temos esse movimento acontecendo nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, muito forte. Uhum. Mas agora a gente precisa trazer para cá também, né? E entender esse começo, né? Então, sim, a gente quer trazer todos os nossos projetos. Hoje, por exemplo, a educação financeira que eu te trouxe, a gente já faz aqui. Fazem escolas, fazem empresas. Todas as pessoas que querem saber um pouquinho mais sobre como organizar a minha vida financeira, nós fizemos isso. A gente tem programas que trabalham com mulheres, que é o Conexão Mulher. Uhum. A gente tem participantes aqui de Extrema e da região toda. Nós temos o Líder Jovem, que é para trabalhar justamente essa questão da liderança, né? O quanto, muitas vezes, é raro você ver jovens assumindo o papel de protagonista na sociedade. Sim. Então, que bom se a gente consegue incentivar o jovem para que antes ele comece isso, para que antes ele assuma o seu papel. Uhum. O jovem tem muita vontade de fazer a diferença, né, na sociedade onde ele está presente. E que bom que nós podemos cada vez mais colocar insumos, né? Insights para que esse jovem se fortaleça também. Esses treinamentos são online ou tem algum ou presencial em algum lugar? São online, são presenciais, depende muito. Geralmente são híbridos, né? O Educação Financeira, por exemplo, a gente faz de forma presencial, porque Onde? É sob demanda, tá? Então, assim, ele pode acontecer em escolas, ele pode acontecer em grupos de amigos, ele pode acontecer em empresas, ele pode acontecer... vai acontecer uma confraternização de final de ano, a gente gostaria de trazer o Sicredi para falar sobre organização financeira, a gente vai. É importante ressaltar que isso não tem custo e a pessoa não precisa ser nosso associado para ter esse benefício, tá? Entendi. A gente faz isso para associados e não associados. Então, a gente não diferencia, é um projeto social mesmo. Exatamente. É um projeto social que faz parte dos nossos princípios do cooperativismo mesmo. É um plus a mais, Léo, pensa assim, você como associado, você tem a sua empresa. Né? E assim, ano passado, a gente fez várias palestras de educação financeira. Desde públicos assim, para 5 pessoas, até públicos que o ano passado a gente fez para 2.000 pessoas dentro de um teatro, sabe? Então pensa, você como associado tem a sua empresa e tem lá 50 funcionários que muitas vezes não está sobrando dinheiro no final do mês, né? E toda hora vem, preciso de um aumento, preciso de um vale, o que eu faço? Enfim, além de toda a consultoria e expertise que a gente tem por trabalhar dentro de uma instituição financeira,
a gente pode montar um momento ali com seus funcionários para falar sobre educação financeira, né? Então, além de você agregar para os seus funcionários, é uma forma da gente também agregar para os nossos associados, né? Então, ali a gente traz sobre a consciência financeira, traz sobre investimentos, porque a educação financeira não é só sobre a gente falar de dinheiro, de qual que é o melhor produto para investir. Não, é a gente falar, cara, será que eu tenho o controle, né, de poupar aquele valor, ou será que eu tenho a consciência de saber que eu preciso poupar aquele valor? Então a gente traz todos esses pontos. É aquela tal da quanto mais ganha, mais gasta, né? É isso aí. E sem contar que todos esses movimentos ou esses momentos de educação financeira são personalizados. Então a gente faz desde com crianças assim 3, 4 anos, que a gente vem com uma abordagem muito mais lúdica, pro jovem, sabe? Então, assim, todo o nosso atendimento, seja na agência, né? Especificamente em produtos e serviços financeiros, até os nossos programas de relacionamento, que a gente chama, eles são personalizados. Então, quando eu falei que a gente vai em todas as empresas sob demanda, é justamente por essa personalização. Não é algo pronto, é algo que vai ser preparado exclusivamente para aquele público. Entendi. Então, na verdade, vocês estão formando futuros... Cooperados e eu digo futuros cidadãos. Investidores. Né? E mais do que isso, né, Léo? Porque pensa assim, se a gente tem um associado que é saudável financeiramente, automaticamente, né, agrega para a instituição, porque diminui a inadimplência, né, e isso é um ponto que impacta todas as instituições financeiras, melhora a qualidade de vida, porque ele tem um controle das suas finanças, acaba impactando também nas relações sociais dele. A gente sabe que hoje um dos maiores desgastes em relacionamento é o dinheiro, então impacta em todos os âmbitos da vida, né? O que eu quis dizer por exemplo, vocês vão estar preparando essa pessoa para lidar com o dinheiro. Isso aí. Exatamente. É isso. É uma educação financeira que... Aquela história, né? Uma pessoa preparada, se você der... Né, se ele ganhar 8 mil... Aliás, uma pessoa não preparada, ela pega 8 mil reais na mão e ela compra um iPhone. Né? Uma preparada, ela vai transformar esse 8 em 10, 12, 16 mil. Mais ou menos isso. Vamos ensinar eles a lidar com a parte do dinheiro. Entender que o dinheiro é amigável. Entendi. Muito bacana, né? Exatamente isso. Eu confesso que eu não sou nem um pouco educado financeiramente. Então vem fazer a formação com nós. Não, eu já tive intenção de fazer alguma coisa do tipo, porque eu nunca soube lidar com dinheiro. Não, nós vamos fazer um momento aqui na Mesa Bamba sobre educação financeira. A gente fala lá na ponta, Léo, que a gente não é, vamos dizer, gerente de conta. Nós somos consultores financeiros dos associados. Quando eles chegam com uma demanda, por exemplo, aí eu estou precisando trocar de carro, eu estou precisando, vou construir, eu vou viajar. Muitas vezes não é necessariamente o empréstimo que ele precisa naquela hora. Às vezes um consórcio atende. Às vezes, se ele está pensando no longo prazo, quem sabe ele fazer uma poupança programada todo mês. Então, é nesse sentido que a gente trabalha, né? Mais a pessoa ela tem lá um dinheirinho que, de repente, eu tô conseguindo economizar e tá me sobrando, sei lá, R$1.000 aqui no mês, R$500, R$100. Como eu deveria investir, né? O que você me indica? Né? Um CDB, alguma coisa do tipo assim, né? Tem na Sicredi tem os CDBs também, tem, com certeza, né? Essa renda fixa aí, tem vários produtos, né? Várias formas de investir o dinheiro, né? E independente do valor, não é isso? Exatamente. Exatamente. Hoje a pessoa consegue começar a poupar com R$10, com R$5. Eu acho que de repente uma pessoa mais leiga, né? Não que eu seja expert no assunto, mas eu acho que uma pessoa de repente leiga, principalmente o pessoal mais de idade e tal, que está acostumado com a tal da poupança, né? Para eles, de repente, o único investimento que tem no banco é a poupança. Né? Ou é conta corrente ou é poupança. Né? E então, ali vocês vão estar explicando, né, outras formas de estar tendo um rendimento maior com aquela quantia que eles estão... Exatamente. E tornar assim, a instituição financeira, né, mais amigável, né? Que a pessoa que ela entenda
que nós estamos ali também para que ela tenha uma vida financeira saudável. Esse é o objetivo. Entendi. Né? Para que a gente consiga... A gente hoje no mercado tem muito produto. Tem muita coisa que... E é isso que eu trouxe lá no início, assim, dessa personalização. Talvez o que faz sentido para mim não faça sentido para o Ian. Sim. Pode ser o melhor produto do mundo, mas tem que fazer sentido para mim, para o meu momento de vida, para o que está acontecendo. Então, a gente trabalha muito forte isso. Primeiro, a gente pergunta para a pessoa e a gente ouve muito o que ela traz. Quais são os objetivos dela, o que ela vê, né? Tempo de investimento. Tempo, para que se destina aquele investimento, né? Sim. E muitas vezes, assim, quando a gente olha, vamos analisar a situação financeira daquele associado, daquela pessoa. Sim. A gente vai falar sobre planejamento financeiro. A gente vai planejar o futuro. E o planejamento financeiro muitas vezes não envolve só investimento. Sim. Envolve planejamento de riscos. E aí eu tô olhando, para quem que vai ficar meu dinheiro no futuro? Aí a Maria trouxe, qual que é o ciclo de vida daquela pessoa? Né? Eu posso, ao invés de investir, por exemplo, um CDB, um investimento em renda fixa, uma poupança, a gente pode falar de previdência. Porque a previdência vai ajudar aquela pessoa, muitas vezes, complementar a sua renda quando ela se aposentar. Ela pensar no seu sucessor. Por quê? A pessoa, quando ela vem a falecer, os bens dela passam em inventário. Sim. A previdência pode ser uma ferramenta para diminuir os custos com o inventário, diminuir alguns custos com impostos, né? E aí a gente não fala, muitas vezes, é uma palavra que a gente usa dentro do meio financeiro, que é a elisão fiscal. O que é isso? É a gente traçar alguns objetivos para a pessoa ter menos custos com impostos. Não fugir, né, ou sonegar impostos. Sim. Outros pontos que a gente consegue analisar também, olhando dentro da Previdência e outros produtos de investimentos, os seguros, o consórcio para ela planejar uma viagem, a troca de um veículo, um carro. Então, isso que a Maria trouxe é muito importante, porque a gente vai fazer o que a gente chama de API. Né, que é a análise do perfil do investidor. Então, na verdade, não é só um planejamento financeiro, é um planejamento de vida. De vida, é isso aí. Porque você pode planejar seu futuro. Exato. Então, esse projeto, Maria, que vocês vão estar realizando amanhã, né, que vão estar inaugurando em Cambuí, você disse que são para adolescentes. Ou tem idade, não? Não, são para... É o ensino fundamental, né? Geralmente é do 4º ao 9º ano. Certo. Então, eles ficam esse período, né? Eles podem ingressar, né? Desde o 4º ano até o 9º. Entendi. Quem ingressa no 4º ano fica mais tempo dentro da cooperativa, né? Quem já está no 9º ano, quando passar para o ensino médio, ele se desliga da cooperativa. Entendi. E qual que é o objetivo da cooperativa escolar? É justamente trabalhar o empreendedorismo, é trabalhar o protagonismo dessas crianças e, claro, trabalhar todos os princípios da cooperação. É que eles aprendam desde crianças ou desde adolescentes que as pessoas não... que a concorrência, ela é boa sim, ela tem sentido, mas que no mundo... Né? Dentro do mundo escolar, por exemplo, dentro do contexto de mundo que a gente vive hoje, cooperar tem muito mais sentido do que concorrer. Né? Então, é muito isso que a gente traz para eles, para que eles aprendam que eu posso ter sucesso e o meu colega também pode ter sucesso. A gente pode trabalhar junto e, na verdade, é entender que juntos são ideias que se complementam e a gente pode ter muito mais sucesso. Então, na cooperativa escolar, eles escolhem um produto que chama o objeto de estudo deles e eles vão empreender, eles vão negociar aquele produto, né, ou aquele objeto. E com isso, eles entendem princípios de economia, princípios de custos, os próprios princípios de cooperação em conjunto ali, né? Eles vão estar aprendendo não só na teoria, mas também na prática. Eles vão estar praticando aquilo que eles estão aprendendo teoricamente. Exatamente isso. Exatamente. E então vocês vão estar criando, né?
como eu falei, futuros aí, de repente, futuros empresários, futuros, né, investidores. Exatamente, exatamente. Porque para mim, tudo que vocês estão falando aqui para mim, como eu não tive essa educação financeira, muitas coisas que vocês estão falando aqui para mim é novidade. Então, né, eu fico viajando aqui, falando, né, muita informação. Então, para eles já tendo esse início de treinamento, né, eles já vão pensar no futuro e eles já vão tá se formando, né, na vida adulta aí, já entendendo aí a parte financeira e ter, né, possivelmente aí ter mais sucesso na vida, né? Porque é uma matéria que hoje não tem nas escolas, né? Não, exatamente. Hoje não tem a educação financeira. E aí a criança chega nos 18 anos, né? E aí esse outro programa que a gente tem, que é o Líder Jovem, é justamente para falar também de carreira, né? A pessoa se descobrir, se achar, o que ela quer buscar. Então esse jovem chega com 18 anos, entra no mercado de trabalho, tudo que ganha, vai embora. Vai comprar iPhone. E é aquilo que a gente, aquilo que a gente fala, a pessoa ganha R$2.000, aí tem 2.000 de limite de cartão e tem mais 2.000 de cheque especial. Então a pessoa ganha 6.000, né? Esse cálculo que a pessoa geralmente faz. Tô rico, né? Tô rico, justamente. Então esse trabalho corrobora muito com outro princípio que a gente tem, que fala muito do ciclo virtuoso, né? Como que o Sicredi, como que a cooperativa agrega naquela sociedade. Tem uma instituição que chama FIP, é uma instituição que avalia de fato o impacto das instituições financeiras na sociedade. E esse estudo, né, ele foi feito esse ano, ele mostra que aqui a cooperativa, né, as instituições financeiras cooperativas, elas impactam em aumentar em mais de 5% do PIB daquela região. O que é o PIB? É a produção de riqueza daquela região. Quanto que está gerando de renda? Aumenta o número de empregos, né, porque hoje o Sicredi, ele vem expandindo cada vez mais, né, e um outro dado importante, né, Maria, que mais de 200 municípios que não tem nenhuma instituição financeira, o Sicredi está lá. Então gera mais empregos. Um outro ponto, gera mais renda também. Por quê? Quando a pessoa participa da distribuição de resultados, querendo ou não, ela tem uma renda maior. E eu acho importante só ressaltar nessa questão da distribuição do resultado, né? Que o resultado gerado na região fica na região. Então, por mais que nós estamos presentes no país inteiro, mas o resultado gerado aqui no sul de Minas fica aqui no sul de Minas. Então, o Sicredi, ele tem em todos os estados, porém, né, cada Sicredi de cada região cuida daquela parte. A gente sempre fala, Léo, que a nossa presença é nacional, mas a nossa atuação é regional. Então, propriamente dito, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Eu vim de lá, porque eu já trabalhava na Sicredi Conexão lá no Rio Grande do Sul, mas todos os nossos colaboradores são daqui da região. Eu vim, mas eu moro aqui. O meu, né, o meu dinheiro, a minha vida... Que você veio do Sul. Dá pra perceber que você veio do Sul. Não é difícil, né? Não, só abre a boca. Né? Mas a minha vida, né, o meu ciclo é aqui. Então, o que acontece? Com isso a gente busca também fortalecer o local onde nós estamos presentes. É claro que toda vez que a gente abre uma agência, a gente gera novos empregos, a gente vem agregando renda. Por quê? O nosso associado, né? Ele também muitas vezes enxerga, peraí, eu posso ir lá no Sicredi, eu posso investir na minha empresa, eu posso buscar um recurso para melhorar, para aumentar a minha produtividade. Isso também faz parte dos nossos princípios, de aumentar a qualidade de vida das pessoas, tá? Então, a gente entende que o cooperativismo é esse esse tá? De trazer cada vez mais, assim, a sociedade para junto. Para fazer juntos. Entendi. E esse resultado que vocês falam, né? É anual? É anual. É anual. Anual? Tipo assim, é feito um balanço no final do ano e o que como que você falou mesmo? Como que funciona, tá? A gente finaliza o ano, durante o ano a gente menciona, né, quanto que a gente teve de resultado. Por que a gente não fala lucro e fala resultado? Porque a gente reinveste aquele dinheiro dentro da cooperativa. Seria mais ou menos o PLR das empresas, não? Teoricamente, o lucro funcionários que a gente tem. O Sim.
Que tem participação dos lucros da empresa, seria mais ou menos isso aí. Exatamente. A gente compara muito com ações. Pensa assim, eu comprei uma ação de uma empresa X. Essa empresa teve lucro, eu participo dos lucros. Entendi. Então, se a gente for olhar, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, o associado, ele participa dos resultados daquela cooperativa. Entendeu? Esse resultado, a gente, dentro de uma cooperativa, tem as assembleias, né? A assembleia é o momento que se discute, né? Como que a gente vai distribuir esse resultado? É o momento, né? Que daí entra um outro princípio do cooperativismo, que é a gestão democrática, que aí cada associado tem direito a voto, de participar, para onde que aquela cooperativa está indo, quais são os novos projetos, né? As novas regiões de atuação. Então, esse é um outro ponto muito legal também que cabe a gente discutir, que é a transparência da cooperativa. Né? Então, você como associado, por exemplo, você pode entender, né, buscar qual que é o resultado da minha agência, para onde que ela está indo, quais são as próximas decisões. E aí dentro da assembleia discute para onde vai ser distribuído esse resultado, né? Aí cada associado ele vai receber e essa distribuição é proporcional à movimentação. Lógico, alguns produtos têm mais pesos do que outros, né? Então é dessa forma que a gente faz. Anual, mês de março tem assembleia, geralmente mês de março e abril a gente faz essa distribuição. E é importante ressaltar isso que o Ian traz, que quanto mais eu movimentar na minha cooperativa, maior será a minha participação de resultado. Entendi. Então, a gente entende que é aquela coisa assim, eu não vou só ser um investidor oculto lá, né? Eu vou me associar para ter a participação no resultado. Não, o princípio parte de que quanto mais eu utilizar a minha cooperativa, maior será o meu resultado. Entendi. E essa parte de quanto mais você usar, inclui tudo, desde o pagamento de uma conta de luz, no débito automático, enfim, por aí vai. Exatamente. Até os maiores investimentos que tem. Exatamente. E outra questão que é importante ressaltar, sim, Léo, é que quando a gente fala sobre o associado ter direito a voto, ele tem direito a voto mesmo. Ele é convocado, ele não é nem convidado, ele é convocado a participar e dar a sua opinião. Certo. Se aquilo tá ok, se ele está de acordo com o que está sendo apresentado ou se ele não está de acordo. Entendi. Interessante. Perfeito, essa é um pouco da nossa atuação aí, né, Léo? Então, a gente traz todos esses pontos, né? Quando você falou a movimentação, hoje são mais de 300 produtos e serviços que a gente trabalha. É justamente, né? E até por isso que precisa de uma consultoria. Exato. Né? Porque eu acredito que uma pessoa comum, né? No meu caso, por exemplo, eu não conheço nem acho que 2% do que vocês oferecem. Então, por exemplo, se eu tenho de repente conseguir economizar aí, tem um certo dinheiro para investir, né? Eu não sei o que fazer com aquilo. Eu vou colocar no CDB, né? No CDB qual e CDI. Que é o risco, né? Qual que é o risco? Né? O CDI, né? CDB, isso aí. Deu CDB e CDI, né? Isso. Como que funciona? O CDI é mais a longo prazo, não é isso? Não, é que assim, ó. Aí, tá vendo? Hoje, só contextualizando. Já ouviu falar em taxa Selic? Sim. Taxa Selic é a taxa de juros do mercado. Né? Toda economia tem a sua taxa de juros. Para que serve essa taxa de juros? Muitas vezes para controlar a inflação, controlar a circulação de dinheiro dentro daquela economia. Sim. Porque pensa assim, não seria muito mais fácil se todo mundo tivesse muito dinheiro? Aí todo mundo ia comprar, ninguém ia passar fome, as pessoas iam consumir bastante. Só que quando todo mundo tem muito dinheiro, o que acontece? Você que está vendendo o seu produto, você sabe que tem muita gente comprando, né? Ou o que acontece? Se tem muita gente comprando seu produto vai acabar. Você não vai conseguir produzir na mesma velocidade. E aí você vai aumentar o preço daquele seu produto. Sim. Então, quando tem muito dinheiro na economia, o preço das coisas eles começam a subir, que é o que a gente chama de inflação. E isso é prejudicial. Porque hoje, R$1 que você tem, não vai valer a mesma coisa daqui 10 anos. R$1 que você compra hoje, por exemplo, um salgadinho, daqui 10 anos, não vai comprar nenhuma bala. Sim. Né? Então, a taxa de juros, para que ela serve? Quando você vai lá num banco, numa instituição financeira, e vai fazer um empréstimo, né, um crédito, alguma coisa, um financiamento, eles vão te cobrar uma taxa de juros, certo?
essa taxa de juros que ele te cobra, né, 1%, 2%, 3% ao mês, né, é difícil dizer se está caro ou se está barato. Você tem que ter um parâmetro para isso, para saber se está caro ou está barato. Sim. Quem vai determinar as taxas de juros dos bancos, das instituições financeiras, é essa taxa Selic. Sim. E quem determina a taxa Selic, né, é o Banco Central. O Banco Central é o banco dos bancos, é quem regula aí todas as instituições financeiras. Sim. Então essa taxa de juros, né, a negociação dela, ela serve como parâmetro para as instituições financeiras. Quando você chega lá na agência e fala, Ian, quanto que está a taxa de juros para financiar um carro? A taxa que a gente vai te passar é baseada em quanto que está a taxa Selic. Se essa taxa Selic está alta, a taxa de juros automaticamente ela aumenta. Sim. E essa taxa que é cobrada é o CDI, né? Porque a taxa Selic é uma meta que é estipulada e o que de fato é negociado ali no dia a dia é o que a gente chama de CDI. E o CDB, ele é o produto que você está investindo. O que é o CDB? É como se fosse uma dívida que o banco tem com você. Se você, por exemplo, deixa o seu dinheiro aplicado lá no Sicredi, deixei lá 5 mil reais aplicado no Sicredi, eu vou ter que te devolver esse dinheiro com juros. Sim. Certo? Esses juros que eu vou te pagar é o CDI, tá? E por que dívida? Porque eu tenho a dívida de te devolver esse valor. Então, essa que é a diferença do CDB, né, que é o investimento que você faz, e do CDI, que é a taxa de juros. Tanto que quando você for pesquisar lá na instituição financeira e aí você for negociar uma aplicação, eles vão te falar, Léo, vou te pagar 100% do CDI, vou te pagar 90% do CDI. Por quê? Porque é atrelado à taxa de juros. Se o CDI, se a Selic aumenta, o crédito, o financiamento, ele fica mais caro, mas o investimento, como ele é atrelado, ele também rende mais. Então, basicamente, é dessa forma. E dentro do mundo dos investimentos, a gente tem diversos tipos. Tem o CDB, tem a poupança, tem LCI, tem LCA, tem previdência, tem a renda variável, que daí tem fundo imobiliário também. Fundo imobiliário, que aí entra na parte de investimentos, mas a renda variável. Hoje no mercado a gente tem dois tipos, renda fixa, renda variável. Certo. Renda fixa, como o próprio nome diz, é o quê? É uma renda que você tem fixa. Você aplicou seu dinheiro no Sicredi, no CDB, é fixo que eu vou te pagar, vou te devolver aquela taxa de juros. Não vai ter uma oscilação, a não ser que seja a oscilação da Selic. Sim. Mas não vai ter a oscilação do valor que você aplica. Apliquei 5 mil, quando vou resgatar só 1.000. Não tem isso, geralmente, em não renda corre fixa. Risco, né? O risco ele sempre vai existir. Mas ele é menor. Ele é menor, justamente. E aí a renda variável, como o próprio nome diz, a renda vai ter essa variação. Fundos imobiliários é um exemplo disso. Bolsa de valores. Bolsa de valores, assim. Ações, por aí vai. Né? Então, por isso que é muito importante entender qual que é o perfil do Léo. Né? Será que ele está disposto... Vamos supor que você aplicou toda a sua economia num fundo imobiliário. E daqui 2 dias, você vê lá o valor que você deixou aplicado desvalorizando em 50%. Como que você vai reagir depois disso? Né? Se você já não vai dormir à noite, então a renda variável, ações, fundo imobiliário não é para você. Não é. É melhor deixar em renda fixa. E dentro do mundo de investimento, a gente olha 3 parâmetros, que é o quê? Qual que é o prazo que eu vou deixar meu dinheiro? Lógico, muitas vezes, quanto maior o prazo, maior a rentabilidade. Certo. Se você deixa o seu dinheiro aplicado, eu quero deixar aplicado por 10 anos, ou eu quero deixar por 1 ano, quanto mais tempo você deixar o dinheiro aplicado, teoricamente aquela instituição financeira vai poder movimentar seu dinheiro durante mais tempo. Sim. Né? Só que aí você não tem a liquidez de a hora que você precisar esse dinheiro resgatar. Um outro ponto é a rentabilidade. Né? Então, tem alguns investimentos que rendem mais do que outros. A gente pode dizer, né, que aí depende de momento a momento, que a renda variável ações, por exemplo, pode render mais do que um CDB. Só que aí entra o terceiro ponto, que é o risco. Beleza, você quer ter um rendimento maior, só que qual que é o risco que você está exposto? Em ações você vai ter um rendimento maior, só que o risco de você perder o seu dinheiro também é maior. É maior, né? Nesse sentido que a gente fala em investimento. E essa aula vocês dão para todos que vão lá? Sim, isso aí é importante. Porque assim, um outro ponto, né, Maria, na agência a gente não trabalha, diferente dos bancos, com metas individuais. Né? Então, por exemplo, eu não vou chegar pro Léo e a minha meta no dia é vender previdência. Sim. Então eu falo assim, Léo, previdência é o melhor produto que tem.
né? E você, não, mas eu ouvi falar no LCI e tal. Não, lá esquece LCI, vamos aplicar em previdência. Não, a gente não tem isso, tá? Sim. Porque a ideia nossa é o quê? É cooperar com o associado, né? A gente trabalhar no relacionamento. É oferecer o melhor produto para a pessoa de acordo com o perfil dela. Exatamente. E colocar sempre o associado no centro. Sim. Então, o que é isso? É eu identificar primeiro a necessidade do associado. Sim. Não colocar a necessidade da instituição de bater uma meta, de fechar um produto. Mas sim entender o que faz sentido para o Léo. Naquele momento de vida, o que ele veio buscar. E muitas vezes também, né, Léo? Você mesmo trouxe lá no início que esse mundo financeiro, ele tem muitos termos, ele tem muitas novidades, muitos produtos. Sim. Muitas vezes não vai ser na primeira conversa que o associado vai entender ou que a gente vai chegar no melhor produto para aquela realidade. Então, Sim. a gente também tem muito esse trabalho, assim, de entender, de conversar, de voltar, de visitar, para conhecer realmente a realidade da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa ouviu falar sobre uma LCI e ele quer investir na LCI. Mas ele vai precisar do dinheiro daqui 30 dias, por exemplo. Eu preciso fazer com que ele entenda que talvez aquele produto, naquele momento, não é o produto adequado para ele. Né? E o que é LCI? A hélice é que assim, ó, dentro dos investimentos tem essas siglas, né? O CDI, o que é o CDI? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Por que interbancário? Lembra que eu falei, a Selic é uma taxa que é definida pelo governo, vamos dizer Central, assim. Pelo Banco Central. Só que o que de fato faz acontecer no dia a dia é as negociações entre bancos, por isso interbancário. O CDB o que é? É o Certificado de Depósito Bancário. Então é um certificado que é gerado a partir do momento que você deposita naquele banco. Né? Hoje o Sicredi a gente não fala em CDB, né? A gente fala em RDC. É o mesmo produto, só muda o nome. Porque o RDC é o quê? O Recibo de Depósito Cooperativo. É o mesmo produto, só muda a sigla, né? Entendi. O LCI é o quê? É a letra de crédito imobiliária. O LCA, letra de crédito do agronegócio. Porque como que uma instituição financeira trabalha? Ela trabalha comprando e vendendo dinheiro. Sim. Quando você deixa o seu dinheiro aplicado lá com a gente vai utilizar esse dinheiro para algum... Vocês vão emprestar para alguém. Vai emprestar para alguém. Se é uma LCI, a gente vai emprestar para quem vai fazer financiamento imobiliário. Se é um LCA, a gente vai emprestar para quem vai fazer um financiamento rural. Se é um CDB, a gente vai emprestar para quem vai fazer um crédito pessoal. Então, esses investimentos, por trás, eles têm uma destinação. As ações, quando você compra, o dinheiro que você investe naquela empresa, a empresa está utilizando para quê? Para alavancar os seus recursos, né? Para expandir a sua produção, para contratar mais funcionários. Um fundo imobiliário. O que é um fundo imobiliário? Ele vai pegar seu dinheiro, vai comprar um imóvel, basicamente, tem vários tipos de fundos imobiliários, mas vai comprar um imóvel e com a renda, com o aluguel desse imóvel, ele te devolve esse aluguel. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você vai ter um percentualzinho daquele aluguel. Se aquele galpão, por exemplo, que aquele fundo alugou por R$150 mil, e você tem, por exemplo, 1% daquele valor, né, R$1.500 é seu daquele aluguel. Basicamente, resumidamente, é assim que funciona. Então, dentro do mercado financeiro, por isso que eu falei anteriormente, os agentes do mercado financeiro, a ideia é o quê? É a distribuição de valores. Tem pessoas tomadoras que pegam crédito, tem pessoas poupadoras que deixam dinheiro aplicado. Então, resumindo, o mundo dos bancos, de instituições financeiras, é dessa forma que trabalha. E aí, por isso que é importante o quê? Quando você deixa seu dinheiro aplicado, você entender. Tá, mas qual que é a segurança daquele investimento? Quando eu deixo meu dinheiro aplicado no Sicredi, qual que é a segurança? Porque se a gente tem uma dívida com você, qual que é o risco? É o risco daquela instituição ter algum problema financeiro. Se você investe, por exemplo, num CDB de um banco que não apresenta bons resultados, qual que é o risco? É o risco daquele banco quebrar e não te devolver. Então, sempre, quando for analisar e comparar os investimentos, olhar o risco daquela instituição. Que já aconteceu recentemente, assim, não foi? Um banco na Europa, alguma coisa assim? Teve... O que aconteceu, tá? Esse ano, no Brasil, teve duas financeiras, né? Que é a Portocred e a BRK. O que acontecia? Eu não sei por que
o banco lá do cartão roxinho estava envolvido, alguma coisa assim, não? Ah, não, esse daí foi um outro caso, tá? A do Nubank, o que aconteceu? O Nubank, ele tinha alguns investimentos, que eram os fundos de investimentos. O que é fundo de investimento? Fundo de investimento, basicamente, é um condomínio, que eu, você, a Maria, a gente coloca o dinheiro naquele fundo e ele vai pegar seu dinheiro e vai investir em alguma coisa. Certo? Muitas vezes você não sabe o que investiu. E esse fundo no Nubank, ele investiu em debêntures da Americanas. O que é debênture? É dívidas da Americanas. Basicamente então estava envolvido com a Americanas. Já. Exato. E aí o que aconteceu com a Americanas? Quebrou. Se a Americanas quebra, impacta no quê? No fundo que está o seu dinheiro. Se o fundo tinha valores a receber da Americanas, passou a não receber. Então por isso que é muito importante olhar o risco. Né? Olhar de fato com que você está investindo. É um fundo de renda fixa. Não, mas espera aí. O que esse fundo investe? Nos Estados Unidos, teve algumas quebras de bancos também, né? Que é o Silicon Valley Bank e outras instituições financeiras. Muito também por conta do aumento da taxa de juros. A taxa de juros aumentou muito e isso impactou lá no meio de campo daqueles bancos emprestar e captar dinheiro. Então isso acontece. Na Europa, teve o Credit Suisse. Mesma coisa, só que lá foi um caso um pouco diferente. Também essa questão de aumentou muito a inadimplência deles, porque pensa assim, eu peguei seu dinheiro e deixei aplicado. Fui e emprestei para a Maria. A Maria não me pagou o empréstimo. E aí você pediu esse dinheiro de volta. Como que eu vou te devolver? Se seu dinheiro está com ela e ela não me pagou. Lá no Credit Suisse, isso que aconteceu. E aí pensa você como um grande investidor que tem bilhões de dólares lá. O que você vai fazer? Você vai resgatar seu dinheiro. E aí quando todo mundo tira o dinheiro daquela instituição, o banco não tinha mais onde pôr. E Ian, você tem quanto tempo de banco? Eu tenho 3 anos. Aliás, quem me contratou lá atrás foi a Maria Rita. Mas tem 3 anos. E você, Rita, você tem quanto tempo de... Eu tenho 13 anos de Sicredi. Só de Sicredi? Só de Sicredi. Né? Que coisa, né? Porque eu vi vocês falar, falei, nossa, parece que nasceu dentro do banco. Né? Tem muita informação, né? Muita coisa para se guardar, para poder... Você tá com qual que é a sua idade hoje? Tem 27. 27. Mas é que assim, hoje a gente preza muito pela qualidade do atendimento, né, Maria? Então não é simplesmente só vender. É de fato entender o que o associado E eu acho que é importante trazer isso também, né, Léo? Hoje, por exemplo, o Ian é especialista em investimentos. Então, dentro do Sicredi, a gente também trabalha dessa forma, né? Eu sou geral, então eu vou um pouquinho em cada área, assim, mas eu também tenho os meus especialistas. Eu tenho especialistas, por exemplo, que trabalham com a pessoa jurídica, que só atendem CNPJ. Eu tenho meus especialistas que trabalham com agronegócio, então eles só trabalham com agronegócio. E eu tenho meus especialistas que trabalham com a pessoa física, que a gente chama. Para quê? Para que cada vez mais a gente tenha maior expertise para trabalhar com aquele segmento, com aquele perfil de associado. Então, isso dentro do Sicredi é muito forte. E cada vez mais a gente também busca o desenvolvimento dos nossos colaboradores, porque quanto mais preparado eu estou para te atender, melhor será a qualidade do meu atendimento, o produto que eu vou te apresentar tem mais aderência à tua necessidade. Muito bem. E você é formado em quê, Ian? Eu sou formado em administração, tenho uma pós em finanças. Dentro do mundo de investimentos a gente fala de certificações, né? Que é o que te habilita a trabalhar com isso, né? Então eu tenho a certificação de planejador financeiro, certificação de especialista em investimentos. Estou tirando uma para ser analista, né, de investimentos. Então é uma área que eu gosto bastante, que eu tento me aprofundar. Justamente porque muitas vezes a gente vai falar que aquele associado que não tem o conhecimento de investimentos, então a gente precisa ter o conhecimento para traduzir de forma mais didática possível, como muitas vezes eu vou falar para aquele associado que vive investimentos. Né? Então eu também preciso ter o conhecimento para poder abordar com ele. Exatamente, tem que... porque você falar comigo é diferente de falar com uma pessoa aí que já está no meio, né? Exato. Vocês falar da mesma maneira com ele, eu não vou entender nada, eu estou entendendo o que vocês estão falando. E a Maria é formada em quê, Maria? Sou formada em Ciências Contábeis, eu tenho uma pós-graduação em Contabilidade, e também tem uma MBA em Gestão Financeira. Então, assim, o banco ele tá bem preparado com o pessoal, né? Todo o pessoal técnico que sabe o que está falando, né?
sabe? Vai saber orientar ali direitinho. Exatamente. Isso é importante, né? Muito importante. Porque às vezes não sei se... Não vou citar nomes, nem banco, mas eu já vi amigos meus que são, de repente, são formados em educação física, né? E são chamados para trabalhar no banco. Eu falei, mas você é formado em... Não, sou educação física, mas... me chamaram, a oportunidade que apareceu, eu fui... Falei, tá bom, né? Mas, então, no Sicredi todo o pessoal da área, né? Todo por exemplo, técnico. O meu caso, tá? Quando a Maria me contratou, eu trabalhava num centro automotivo, numa oficina mecânica, né? Então, áreas não relacionadas. Mas, muitas vezes, a questão de trabalhar numa instituição financeira, você vai ter que vender, né? Você vai ter que trabalhar o comercial. Então, e, às vezes, você enxerga naquele profissional, por exemplo, que não é da área, aquele conhecimento. Perfil. E tem uma outra coisa, Léo, assim, muitas vezes... A pessoa fez uma formação, né, específica lá ela se formou em letras, né? Vou trazer aqui. Mas ela gosta muito da área financeira. E ela estuda, ela busca certificações, ela tem um conhecimento. E hoje o mundo o conhecimento hoje ele é algo muito acessível, né? Para quem quer estudar, para quem quer conhecer esse mundo financeiro. Então, muitas vezes... o que determina, claro que a gente incentiva e a gente busca que a pessoa tenha uma formação na área financeira para conhecer cada vez mais. Sim. Mas essas certificações ou essa busca por conhecimento também supre, né, ou vem para colaborar com esse conhecimento do colaborador, né, da pessoa que trabalha dentro da instituição financeira. Entendi. E ali a pessoa, então, você quer dizer que, por exemplo, a pessoa que nem o Ian, você se formou em administração. E até então você não tinha todo esse conhecimento que você tem hoje. Não. Então esse conhecimento você adquiriu dentro do próprio Sicredi. Assim, bastante sim, por conta de trabalhar, mas muito vem da vontade daquela pessoa também, de buscar, estudar, se preparar, né? Entendi. E é muito isso que a gente enxerga nos colaboradores que entram. Às vezes não tem nada a ver a área dele relacionada ao mercado financeiro, mas ele tem aquela vontade de buscar. E isso para qualquer área é o que faz a diferença no profissional, né? Então, Maria Rita, aqui em Extrema eu sei que foi inaugurado em 2020, né? A cooperativa daqui, né? Até cheguei a participar do coquetel, tudo. Agora, aqui na região, quantas cooperativas tem aqui no sul de Minas? As cidades aqui próximas. Aqui no sul de Minas, nós estamos presentes já com várias agências, né? A nossa primeira agência que foi inaugurada foi em Itajubá. Então, a Sicredi Conexão inaugurou a sua primeira agência aqui na região em Itajubá. Sim. Em 2019. Nós inauguramos Santa Rita também em 2019 e Pouso Alegre em 2019. 2020 nós inauguramos Extrema em junho e Cambuí em julho. E aí fomos crescendo, né? Hoje estamos presentes em Paraisópolis, Itapeva, Bom Repouso, Córrego do Bom Jesus, e aqui vale ressaltar que em Córrego do Bom Jesus nós somos a única instituição financeira presente. É mesmo? Então a gente tem muito orgulho disso. Em Pouso Alegre a gente tem uma segunda agência, então hoje em Pouso Alegre a gente tem 2 agências e temos também em Pouso Alegre o nosso escritório de negócios, que é onde o Ian hoje trabalha. Tocos do Mogi. Tocos do Mogi, me ajuda a lembrar se eu esqueci de algum. Tocos do Mogi, Itajubá, hoje a gente tem 2 agências também. E tem as inaugurações também para esse ano. Exatamente. Então, onde dá para inaugurar? Exatamente. Nós vamos inaugurar Borda da Mata no próximo sábado, dia 16. Nós estaremos inaugurando a nossa agência de Borda da Mata. Também estamos com um processo de expansão na Zona da Mata Mineira. Então, na próxima semana, inauguraremos a agência de Ervalha e Ponte Nova, né, na Zona da Mata. E para 2024, teremos a inauguração da nossa agência em São Gonçalo do Sapucaí, que já está quase pronta a nossa agência, né? Está sendo construída lá em São Gonçalo. Temos também a inauguração da agência em Senador Amaral e Dom Viçoso. São as já previstas para 2024.
Nossa, então, isso é bastante, né? São muitas agências. Na Zona da Mata, nós inauguraremos mais 2 também em 2024. Então, assim, o Sicredi hoje, ele está num processo de expansão muito grande, né? Sim. Aqui em Minas Gerais, o processo de expansão do Sicredi, ele já está com mais de 170 agências. E em breve aí a gente quer deixar verdinho todo o nosso estado mineiro, né? Hoje a gente tem sim esse objetivo de chegar ao maior número possível de municípios em todos os estados onde nós estamos presentes. Que bacana, né? Eu acho que é uma das instituições então que mais cresce, que mais está crescendo aí Cresce. Nacional, nível nacional. Cresce muito. Porque isso que você tá falando para mim é só aqui na região do sul de Minas, né? Exatamente. A gente não tá falando nível Brasil, né? Então, Não. tá expandindo muito, né? Em nível Brasil, hoje somos mais de 7 milhões de associados. Quando a gente vai comparar com outras instituições financeiras, né? Em ativos, né? Que Sim. é o quanto que a gente administra de recursos, depósitos, quanto que a gente tem em poupança e investimentos, a gente tá ali no 6º lugar, só atrás dos grandes bancos, né? Itaú, Caixa, né? Então hoje o Sicredi tem uma presença muito relevante no Que Brasil. são os mais antigos também, Exato, com Exato. certeza. O Sicredi tem quantos anos, você falou? 120 anos de história, né? 120. Mas vale ressaltar que durante muitos anos as cooperativas elas não foram valorizadas, talvez valorizadas é a palavra, né? No cenário nacional. Sim. Então se tinha muito assim um olhar de bancos estatais, de grandes bancos, enfim. E não faz muito tempo que as cooperativas subiram ao palco do cenário financeiro nacional. Sim. Né? Hoje, o grande incentivador do cooperativismo de crédito no país é o Banco Central. Certo. O Banco Central, inclusive, ele corrobora muito o trabalho das cooperativas. Mas isso não foi sempre assim. Então, quando a gente fala que a gente tem 120 anos de história, sim, nós temos 120 anos de história, mas durante muitos anos foi uma atuação muito local, muito regional. Sim. E hoje, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, é que a gente conseguiu, sim, figurar nesse cenário, assim, nacional. Bacana. Bom, gente, eu acho que a gente conseguiu falar todos os, né, os assuntos aí da Sicredi. Perfeito, sim. Tem mais alguma coisa que poderia deixar aí para poder convidar para ir na agência, né, Maria? Exatamente. Convidar para ir na agência. Passa então, para quem não sabe onde fica a unidade. Onde fica a agência. A agência ela está localizada aqui em Extrema, então, na Benjamin Constante, número 74. E fica o convite aqui para todos os ouvintes aí, né, que estão assistindo o podcast, que venham até a agência, conhecer um pouquinho mais do Sicredi, tomar um cafezinho conosco e bater um papo também sobre a sua vida financeira, sobre Sim. o Sicredi, sobre o seu momento de vida, para que a gente se conheça e cada vez mais construa esse relacionamento aqui em Extrema. Que legal. Para quem não sabe, gente, o Sicredi, um ponto de referência ali, que todo mundo conhece ali, tem a agropecuária do Pedro. Exatamente, né? Que é a do Agrovida, lado né? da agropecuária do Pedro. Do lado da agropecuária ali. E na rua do Tetra. E tá ali entre a agropecuária ali da Agrovida, né? Falando não errado não, acho que é a Agrovida mesmo. Entre a agropecuária e a Agrovida, a Embala, que vende embalagens, né? Tá ali naquele meiozinho ali, tá bom? Naquele quarteirão. Então tá fácil, não tá difícil não. E aí é só chegar lá e procurar a Maria Rita. O Ian, então você não trabalha aqui na unidade Extrema? Trabalho. A gente é dividido por região, né? Eu tenho a minha base, que é lá em Pouso Alegre, é escritório de negócio que a Maria trouxe, mas eu atuo de Cambuí até Extrema. Então, 2 vezes por semana eu tô aqui em Extrema também. Precisar, tô lá à disposição também. Então, quem precisar de uma aula, né? Que é uma aula igual essa que eu tive aqui hoje, pode estar procurando os dois lá, né? A Maria Rita e o Ian, que eles vão estar ali disponíveis ali para tirar qualquer dúvida, né, gente? Será um prazer bater um papo sobre a vida financeira, né? Que bacana. E amanhã vocês estarão lá na inauguração em Cambuí?
Amanhã à noite, né? A gente fala amanhã, mas já foi, viu, gente? Vamos lá, na quarta-feira à noite, nós estaremos sim presentes lá na inauguração da Cooper Rio, né? Chama Cooper Rio a cooperativa. E eu vou mandar umas fotos para você. Você também faz essa divulgação aí, que vai ser um movimento muito horário? Bacana. Vai ser às 19 horas lá, a inauguração. Por coincidência, vai ser o horário que vocês vão estar assistindo essa live. Né? Porque nessa live também eu vou estar lá e vou estar mandando para você divulgar ela também. Que é um movimento muito bacana e você vai gostar. E depois vai ficar o convite aqui para, quem sabe no futuro, a gente trazer a turminha lá para falar sobre a cooperativa escolar aqui, fazer um movimento num próximo podcast. Podemos até montar de repente um quadro aí, pensar em alguma coisa para estar... né, para estar apresentando aqui também. Exatamente. Porque assim, gente, é uma aula muito importante, né? Porque dinheiro, né, não se brinca com dinheiro, né? Porque dinheiro, se ganhar, é muito fácil de gastar, né? Então, se você não tem aí essa educação, né, essa educação financeira, que é o objetivo desse treinamento, desse projeto, né? Como que você falou que é o nome do projeto? A cooperativa escolar. Cooperativa escolar. Então, para quem não tem essa educação financeira aí, acaba, de repente, não tendo aí um futuro tão brilhante, né? Como poderia tendo essa visão aí de como investir, de como gastar o seu dinheiro. Não é verdade? Bom, eu deixo aqui meus agradecimentos, né, aos dois aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo e ter dado essa aula aí pra gente. Queria também agradecer aí a meus patrocinadores, o Júlio, que hoje ele veio pessoalmente trazer aqui umas cervejinhas pra gente aqui, e também queria agradecer aqui a meus patrocinadores aqui, a Laut, né, que como sempre, né, nosso amigo, e também da Maria Tereza, né, não posso esquecer da Maria Tereza de Cambuí. Tá com o telefone aí, João, tá com o telefone dos dois aí. Esse é o contato lá do Júlio, né, de Bragança, 011, tá? Então, sempre quando eu falo 011, é Extrema e região Bragantina, tá? Que ele atende. E o 35 é da Maria Tereza, que é de Itapeva a Cambuí. E ali também, né? Cambuí e região de Cambuí ali. Tá bom? Pode entrar em contato com os dois aí e pedir aí um representante, de repente alguém tiver um restaurante, uma churrascaria, que eles vão estar enviando alguém para poder atender vocês. Tá bom? E a minha amiga, a Ronilda, da Top Decor, né, que tá sempre com a gente aí. A minha amiga Andressa, eu confundo sempre o nome dela, que é da Destaque Iluminação. Ela mexe tanto com a parte elétrica quanto o drywall, tá, gente? Luzes, né, luzes decorativos aí, luzes muito bonito. E também toda a parte de estrutura de drywall. E meu barbeiro, né? Meu barbeiro, o Ricardo Regis, barbearia tradicional, tá? Um abração para ele aí. Gente, obrigado, tá? De novo, muito obrigado mesmo por vocês terem vindo aí, né? Ter aceito o convite assim de última hora. E vamos pensar em alguma coisa aí para futuramente aí você está apresentando pra gente aqui. De repente, né, o projeto se estenda aqui para Extrema. Exatamente. Ou, não é verdade? Léo, a gente que agradece, né, esse espaço para falar de um assunto que a gente gosta tanto, que é o cooperativismo. E sim, vamos fazer mais momentos aqui para cada vez mais falar sobre cooperativismo, cada vez mais trazer esse tema para a mesa, que eu tenho certeza que cada vez mais nós vamos ter pessoas apaixonadas pelo cooperativismo, assim como eu e Ian somos, né, apaixonados por esse movimento que cada vez cresce mais aqui no país. E que bom, né, poder estar aqui, poder conhecer você e poder estar falando um pouquinho mais sobre finanças, enfim, sobre esse mundo, né, que a gente gosta tanto e que a gente vive todo dia. Eu que agradeço vocês. Eu até vou repetir uma coisa que eu ouvi aqui, né? Quando você vê uma pessoa falar de um assunto e parecer tão fácil, né? É porque essas pessoas manjam muito, né? Porque vocês falando parece ser tão simples, né? Mas que, na verdade, não é. São assuntos que devem ser discutidos e direcionados às pessoas certas, né?
mas vocês me mostraram assim que vocês entendem muito mesmo dessa parte financeira. E olha, pessoal, o pouco que eu conheço eles, estou conhecendo eles hoje aqui, mas assim, me passou uma tremenda confiança, tá? Então, desde já indico a vocês aí que, né, procurar os dois aqui para quem tiver dúvidas, né, quem estiver assistindo e de repente queira tirar alguma dúvida aí, pode entrar em contato aí com a Maria Tereza, com o Ian, tá bom? No Sicredi aqui de Extrema, né? E, bom, gente, eu acho que é isso então. Muito obrigado mais uma vez. Perfeito. E até... Que dia, João? Até terça-feira. Terça-feira vamos estar aí de novo. Tá ok? Aí sim vamos estar com o nosso prefeito aí. Muito obrigado, gente. Até mais. Obrigado.